Imagine o cenário. O menino nasce em meio a presságios contraditórios, filho de uma linhagem poderosa, mas marcado por um destino que mesclaria glória e tragédia. Esse menino era Lúcio Domício Aenobarbo, mais conhecido pela história como Nero, o quinto imperador de Roma, que veio ao mundo em 15 de dezembro do ano 37, na suntuosa vila imperial de Âncio, às margens do Mar Tirreno. Seu pai, Gneo Domício Aenobarbo, pertencia a uma família que, embora de origem plebeia, havia ascendido aos mais altos círculos do poder sob o reinado de Augusto, produzindo cônsules e figuras influentes. Gneo não era exceção. Em 32 d.C., ocupou o consulado, cargo máximo da República, mas sua carreira foi manchada por escândalos. 4 anos depois, quando um incêndio devastou o Aventino e o Circo Máximo, Tibério o nomeou para uma comissão de reparação aos afetados. No entanto, pouco tempo depois, ele próprio seria acusado de crimes hediondos, incesto com a irmã, Domícia Lepida, e adultério com uma nobre, em um processo orquestrado pelo prefeito Macro. A morte de Tibério e a ascensão de Calígula, porém, livraram-no da condenação, permitindo que seu filho, Nero, nascesse em um contexto já turbulento. Sua mãe, Agripina, a jovem, era nada menos que a neta do grande Augusto, filha do aclamado general germânico e de Vipsânia Agripina, a velha, irmã do próprio Calígula. Seu sangue carregava a herança das duas dinastias mais poderosas de Roma, a Júlio Cláudia e a Claudiana. Nasceu em 6 de novembro do ano 15, em Arobiorum, uma colônia militar na Germânia, enquanto seu pai liderava campanhas além do Reno. Aos 13 anos, já órfã de pai, foi entregue em casamento a Gneo Domício por ordem de Tibério, que a viu como uma peça estratégica em seu tabuleiro político. 9 anos depois, em 37 d.C., após a morte do imperador, Agripina deu à luz Nero em um parto traumático, uma apresentação pélvica, condição tão rara que, segundo Plínio o Velho, apenas um homem havia superado tal nascimento, Marco Agripa, braço direito de Augusto. Mas se o sol, que iluminou o recém-nascido antes mesmo que seus pés tocassem o chão, parecia um bom augúrio, os astros contavam outra história. Um astrólogo teria profetizado que Nero reinaria, mas mataria a própria mãe. Ao ouvir isso, Agripina, com uma frieza calculada, teria respondido: que me mate, contanto que reine. O destino, porém, separaria mãe e filho precocemente. Em 39 d.C., Agripina foi acusada de conspirar contra Calígula, seu irmão, e condenada ao exílio na ilha de Poncia, enquanto Nero, com apenas 2 anos, ficou sob os cuidados do pai. Mas Gneo Domício, já debilitado pela hidropisia, faleceu em janeiro de 41, deixando o menino órfão e desamparado. Calígula, em um gesto de crueldade, não apenas confiscou os bens da família como também negou a Nero sua herança paterna. O pequeno foi então entregue à tia, Domícia Lépida, mãe da futura imperatriz Messalina. Apesar do carinho da tia, sua infância foi marcada por privações, um reflexo da vingança de Calígula contra sua mãe. A sorte de Nero mudaria drasticamente em 24 de janeiro de 41, quando Calígula foi assassinado e Cláudio assumiu o trono. No dia seguinte, o novo imperador revogou o exílio de Agripina e de sua irmã, Livila, devolvendo-lhe suas propriedades. De volta a Roma, Agripina não perdeu tempo, resgatou o filho das mãos de Domícia e o cercou de preceptores selecionados a dedo, supervisionados por seus libertos de confiança Palas e Aniceto. Seu próximo passo foi garantir uma aliança estratégica. Primeiro, tentou seduzir o respeitado general Galba, que a rejeitou. Então voltou-se para Paciano Crispino, um senador rico e influente, viúvo de uma irmã de Domícia Lépida. O casamento celebrado no final de 41 foi um movimento calculado. Paciano, já consular e procônsul da Ásia, viu na união com a neta de Augusto uma chance de elevar ainda mais seu status. Sua morte súbita em 47, deixando toda sua fortuna para Agripina, alimentou rumores de envenenamento. Afinal, quem melhor para herdar um império do que uma mulher disposta a tudo por poder? Enquanto isso, Nero crescia sob os holofotes. Em 47, durante os Jogos Seculares e celebração dos 800 anos de Roma, ele e Britânico, filho de Cláudio, participaram de uma exibição equestre. Mas foi Nero quem roubou a cena, recebendo aclamações entusiásticas do público. Dizem que Agripina havia orquestrado aquela recepção calorosa, um sinal claro de suas ambições. A imperatriz Messalina, já desconfiada, viu ali uma ameaça. Pior, corria o boato de que ela havia enviado assassinos para matar o menino, salvado milagrosamente por uma serpente, cuja pele ele passaria a usar como amuleto em um bracelete de ouro. Messalina, aliás, não era ingênua. Havia ajudado Cláudio a eliminar rivais, incluindo Livila, irmã de Agripina, executada após seu retorno do exílio.
Por isso, nos anos seguintes, Agripina agiu com cautela, evitando chamar atenção enquanto, nos bastidores, tecia a rede que levaria Nero. Sua oportunidade chegou em 48, quando Messalina, envolvida em um escandaloso casamento bígamo com Caio Cílio, foi executada. Livre da rival, Agripina não hesitou. Com a ajuda de Vitélio, um dos libertos mais próximos de Cláudio, ela convenceu o imperador a dissolver o noivado de sua filha, Cláudia Otávia, com Lúcio Júnior Silano, para prometê-la a Nero. Mas antes precisava garantir seu próprio lugar ao lado do trono. Apesar da proibição romana a casamentos entre tios e sobrinhas, Vitélio argumentou no Senado que tal união seria benéfica para Roma. Os senadores pressionados aprovaram. E assim, contra todas as convenções, Cláudio desposou Agripina, selando o destino de Nero, e sem saber, o seu próprio. O consentimento de Cláudio não foi mera formalidade. Quando se apresentou às multidões no fórum, a aprovação popular já estava garantida, e segundo os registros, o casamento foi celebrado naquele mesmo dia, nos primeiros dias de janeiro de 49 d.C. Não houve demora. O noivado entre Nero e Cláudia Otávia foi imediatamente anunciado, e Sêneca, o filósofo exiliado anos antes sob a acusação duvidosa de adultério com uma parente de Cláudio, foi chamado de volta a Roma. Um giro do destino que poucos poderiam prever, e que muitos atribuíram à mão invisível de Agripina, tecendo sua teia de influências. Em 50 d.C., Nero foi formalmente adotado por Cláudio, seu agora padrasto. Mas a ambição de Agripina não conhecia limites. No ano seguinte, com apenas 13 anos, o jovem vestiu a toga virilis, símbolo de sua passagem à idade adulta. Não foi um gesto vazio. No mesmo mês, recebeu a promessa do consulado para 56 d.C., o Imperium Proconsular, autoridade militar fora de Roma, e o título de Princeps Juventutis, primeiro entre os jovens. Honras que somadas o colocavam não como um herdeiro qualquer, mas como sucessor inevitável. Enquanto elevava o filho, Agripina trabalhava para isolar Britânico, o filho legítimo de Cláudio. Tutores, confidentes e simpatiantes do jovem príncipe foram sistematicamente afastados. Até a estrutura do poder foi alterada. O cargo de prefeito pretoriano, antes dividido para evitar concentração de força, foi unificado nas mãos de Afrânio Burro, um homem leal a Nero. Cada movimento era calculado. Cada peça posicionada. A entrada de Nero na vida pública foi marcada por discursos cuidadosamente orquestrados. Em 52 d.C., quando Cláudio adoeceu, o jovem subiu ao Senado para implorar pela recuperação do imperador, prometendo jogos em sua honra caso se restabelecesse. No ano seguinte, já com mais confiança, intercedeu por cidades do Império devastadas por desastres e pleiteou a restauração de liberdades que Cláudio havia revogado em 44 d.C., um gesto que não por acaso contrastava com a imagem de seu padrasto. Quando Cláudio deixou Roma para o Festival Latino, Nero foi nomeado prefeito da cidade. E então, em 53 d.C., veio o golpe final do plano de Agripina, o casamento entre Nero e Cláudia Otávia. Mas até o amor tinha seus obstáculos legais. Para evitar a acusação de incesto, afinal, Otávia era filha de Cláudio e após a adoção, irmã de Nero, a noiva foi formalmente adotada por outra família. Uma farsa jurídica que ninguém ousou questionar. As bodas foram celebradas e os jogos prometidos por Nero em gratidão à recuperação de Cláudio, que ironicamente não viveria para vê-los, finalmente ocorreram. O ano de 54 d.C., porém, começou com presságios sombrios. Um cometa riscou os céus nos primeiros meses, sinal que os romanos interpretavam como anúncio de morte ou mudança. Não demorou para que a profecia se cumprisse. Domícia Lépida, tia de Nero, foi acusada de magia e falha no controle de seus escravos, charges que muitos suspeitaram ter sido fabricadas por Agripina. O jovem imperador em ascensão testificou contra a própria tia. Ela foi executada. Mas o verdadeiro golpe viria em 13 de outubro. Naquela data, o império acordou com a notícia. Cláudio estava morto. As circunstâncias eram nebulosas. Alguns sussurraram que Agripina, impaciente, havia acelerado o destino com cogumelos envenenados. Outros que seus aliados no palácio garantiram que nenhum médico interferisse. Nada pôde ser provado. Mas a velocidade com que os eventos se desenrolaram depois deixava poucas dúvidas sobre quem sairia vitorioso. Antes mesmo do anúncio oficial, Afrânio Burro já havia retornado do acampamento pretoriano. Quando a morte de Cláudio foi declarada, ele acompanhou Nero, então com apenas 16 anos, para fora do palácio, onde a guarda o aguardava aos pés das escadarias. Sob escolta armada, o jovem foi levado ao quartel dos pretorianos no Portão Viminal.
Lá, diante dos soldados, proferiu um discurso escrito por Sêneca, palavras que selaram seu destino. Foi aclamado imperador com o nome de Nero Cláudio César Augusto Germânico, e em troca da lealdade, prometeu aos homens uma recompensa igual à que Cláudio lhes dera em sua própria ascensão. O Senado, sem alternativa, concedeu-lhe o poder tribunício e o imperium proconsular. Nero, seguindo o protocolo dos antecessores, recusou inicialmente o título de Pater Patriae, pai da pátria, mas o aceitaria 2 anos depois, em 56 d.C. Enquanto isso, Sêneca foi agraciado com o título de Amicus Principis, amigo do príncipe, e os libertos Berilo e Aniceto receberam cargos de prestígio, o primeiro como secretário para correspondências gregas, o segundo como prefeito da frota de Miseno. Mas havia um detalhe incômodo, o testamento de Cláudio. O documento deveria ser lido perante o Senado, mas foi suprimido. O que continha? Britânico teria sido mencionado? As especulações se multiplicaram, mas as respostas se perderam no tempo. O que importava era que 5 dias após a morte, o corpo de Cláudio recebeu um funeral suntuoso, organizado por Agripina. Nero pronunciou a oração fúnebre, mais uma vez palavras de Sêneca, e um breve período de luto foi decretado. No dia seguinte ao enterro, 19 de outubro, Nero voltou ao Senado para pedir a deificação de Cláudio. O pedido foi atendido. O culto ao Divus Cláudios foi estabelecido, e Agripina, agora sacerdotisa de seu próprio marido falecido, viu seu poder consolidado. Seu rosto apareceu nas moedas imperiais, sozinha, ou ao lado do filho. Por um tempo, ela parece ter sido a verdadeira regente, lidando com os assuntos cotidianos enquanto Nero, em um gesto de deferência, ou talvez de conveniência, transferiu as reuniões do Senado para o palácio, permitindo que ela ouvisse tudo. Mas Agripina não se contentava em governar pelas sombras. Britânico ainda respirava, e enquanto ele vivesse, seria uma ameaça. Pouco depois da ascensão de Nero, Marco Júniu Silano, irmão do noivo descartado de Otávia e governador da Ásia, foi assassinado durante um jantar, possivelmente por ordem de Célio e Hélio, procuradores equestres, embora ninguém fosse punido. Até o final daquele ano, Narciso, o liberto leal a Cláudio, também estaria morto. Nos primeiros anos de seu reinado, Nero cultivou uma imagem de generosidade. Devolveu ao Senado parte de sua autoridade, acabou com os julgamentos políticos secretos e, ao menos nas aparências, governou com moderação. Mas a realidade era outra. O poder estava concentrado nas mãos de 3 figuras: Sêneca, o filósofo que moldava suas palavras; Burro, o prefeito que garantia a lealdade das tropas; e Agripina, a mãe que o colocará no trono. Até que em 55 d.C., algo mudou. O rosto de Agripina desapareceu das moedas. Sêneca, percebendo o perigo de uma influência tão sufocante, incentivou Nero a se libertar da sombra materna. A resposta de Agripina foi imediata. Passou a apoiar Britânico como verdadeiro herdeiro e a criticar abertamente o caso de Nero com Papeia Sabina, esposa de um amigo. O jovem imperador, que outrora louvara Cláudio em discursos públicos, agora começava a apagar seu legado, revogando leis impopulares, como a que obrigava os questores a financiar jogos com seu próprio dinheiro, e restaurando práticas que o antecessor havia abolido. A guerra silenciosa entre mãe e filho estava apenas começando, e Roma assistiria, entre fascinada e aterrorizada, ao desfecho. Não bastasse desmontar sistematicamente o legado de Cláudio, Nero avançava agora com uma audácia que beirava a provocação. Revogou a Lex Cincia, aquela mesma que, sob o governo do padrasto, limitava os honorários dos advogados a 10.000 sestércios, e em um gesto de puro desafio, determinou que os defensores não recebessem nenhum pagamento de seus clientes. Agripina, que vira seu poder ser erodido peça por peça, sentia cada revogação como uma facada. Mas o filho, longe de recuar, parecia deleitar-se com sua fúria. Não contentes em apagar Cláudio da memória pública, ele passou a exaltar a figura do verdadeiro pai, Domício Enobarbo. Pediu ao Senado que erguesse uma estátua em sua homenagem e ordenou que seu aniversário fosse celebrado anualmente diante de sua casa. Um ato de filiação que soava como uma bofetada em Agripina, a mulher que o entronizara justamente para apagar o nome Enobarbo da história. O ano de 55 d.C. marcaria o início de uma escalada que nem mesmo os mais cínicos em Roma poderiam prever. Nero, aos 20 anos, iniciou um caso escancarado com Cláudia Acte, uma liberta que outrora servirá como escrava. A relação não era apenas um desrespeito às convenções, era uma afronta direta a Otávia, sua esposa legítima, filha de Cláudio e Agripina. Embora não chegasse a divorciar-se,
Pelo menos não então, o imperador passou a viver abertamente com a amante, como se quisesse que todo Roma soubesse de sua rebeldia. Dizem que Sêneca, seu próprio tutor, ter-se-ia envolvido na farsa inicial, recrutando o prefeito Sereno para fingir ser o amante de Acte e assim encobrir o escândalo. Mas Agripina, cuja inteligência era tão afiada quanto sua língua, não se deixou enganar. Insultos públicos à liberta tornaram-se frequentes, e cada palavra sua era um veneno destilado em doses precisas. Como se não bastasse, Nero demitiu Palas, o liberto que por anos fora o braço direito de Agripina e um dos arquitetos de sua ascensão. O golpe foi calculado. Ao afastar seu aliado mais poderoso, o imperador deixava a mãe vulnerável, cercada por inimigos que aguardavam o momento certo para atacar, e eles não demorariam. Foi então que Britânico, o irmão adotivo de Nero, morreu em circunstâncias que ainda hoje alimentam o horror e a dúvida. Fontes antigas juram que o jovem, herdeiro legítimo de Cláudio, foi envenenado por ordem de Nero, que temia sua crescente popularidade, especialmente depois que Agripina, em um acesso de raiva, ameaçara apoiá-lo contra o próprio filho. A poisonera Locusta, a mesma que, segundo boatos, fornecera o veneno para Cláudio, teria preparado a dose fatal. Durante um banquete, Britânico bebeu o vinho envenenado, e assim que os primeiros espasmos o tomaram, neroou a corte que se tratava de mais uma crise epilética, doença que o jovem sofria desde a infância. Levado em uma maca, Britânico morreu horas depois e foi cremado às pressas, antes que qualquer exame pudesse confirmar, ou refutar, a versão oficial. A morte suspeita abalou Roma, mas não tanto quanto a reação de Agripina. Privada de Palas, traída pelo filho, ela agora via seu último trunfo, o apoio ao herdeiro alternativo, desmoronar. Não havia mais disfarces. A guerra entre mãe e imperador entrará em sua fase mais perigosa. Nero, por sua vez, agia com uma frialdade que gelava o sangue. Sabendo que Agripina tecia alianças com Otávia com senadores descontentes, até com pretorianos de baixa patente, ele contra-atacou. Concedeu aos guardas uma distribuição gratuita de grãos, garantindo sua lealdade, e então a expulsou do palácio sob o pretexto de que suas saudações matinais perturbavam a rotina imperial. Humilhada, Agripina retirou-se para a casa de sua avó Antônia no Palatino, apenas para descobrir que a armadilha era ainda mais sofisticada. Nero reformou os turnos dos pretorianos de modo que os homens antes designados à sua proteção fossem redistribuídos, oficialmente para otimizar seu uso militar. Na prática, Agripina ficou sem guarda-costas, isolada, enquanto o filho assegurava que as mudanças parecessem meras melhorias administrativas. Não satisfeito, ele também lhe retirou os guardas germânicos que a acompanhavam desde sua ascensão. Agora, a mulher que um dia comandará Roma por trás do trono estava sozinha, à mercê de um jogo cujo único vencedor já estava decidido. E foi nesse momento de fraqueza que seus inimigos emergiram das sombras. Silana, ex-esposa de Caio Cílio e tia de Nero, uniu forças com Domícia Lépida, a tia do imperador, ambas com contas a acertar com Agripina. Um de seus libertos, o ator Paris, apresentou acusações de maiestas, traição contra o imperador, não apenas contra ela, mas também contra Rubélio Plauto, bisneto de Tibério, e uma ameaça dinástica em potencial. Nero, apesar de todo seu ódio, hesitou. Burrus, o prefeito do pretório, interveio. Se as acusações não fossem comprovadas, a execução seria um erro político imperdoável. Agripina foi convocada a um interrogatório, enfrentando Burrus na presença de Sêneca e de libertos que testificaram contra ela. Com uma eloquência que ainda impressionava, ela defendeu-se ponto por ponto. Nero, forçado a julgar a própria mãe, acabou por absolvê-la, mas não sem antes enviar um recado claro. Silana foi exilada, outros conspiradores executados. A clemência era uma fachada. A mensagem não: quem desafiasse o imperador, mesmo que fosse sua própria sangue, não sairia impune. Enquanto a corte se afogava em intrigas, Nero dedicava-se a paixões menos sangrentas, mas igualmente perigosas. Suas lições diárias de cítara, um instrumento que tocava com uma habilidade que surpreendia até seus críticos, misturavam-se à composição de versos e canções. Amava as corridas de bigas, mas detestava os jogos gladiatórios, assistindo a eles apenas por obrigação, com um desdém mal disfarçado. À noite, porém, o imperador trocava a púrpura pela discrição de um manto comum e saía às ruas, misturando-se à plebe em tabernas, provocando brigas, como se quisesse provar que, apesar do poder absoluto, ainda era capaz de sentir o gosto do caos. Essas incursões, a princípio vistas como excentricidades de um jovem soberano, logo tomaram um rumo sinistro.
Quando o senador Júlio Montano, sem saber, o agrediu em uma dessas noitadas, Nero o humilhou até que o homem, envergonhado, tirasse a própria vida. Outro nobre, Fausto Sulla, foi exilado sob a acusação infundada de ter planejado uma emboscada contra o imperador. A justiça em Roma, agora respondia aos caprichos de um único homem. Em 56 d.C., o Senado debateu uma lei que poderia reescravizar libertos considerados desrespeitosos por seus patronos. A proposta tinha apoio maciço, mas Nero, provavelmente aconselhado por Sêneca, interveio com uma carta que revelava uma surpreendente moderação. Em vez de revogar direitos, sugeriu que cada caso fosse julgado individualmente, evitando uma punição coletiva que abalaria a estabilidade social. O Senado acatou. Era um gesto calculado. O imperador mostrava-se justo sem alienar as elites, que dependiam do trabalho dos libertos. Seu segundo consulado, em 57 d.C., foi marcado por um projeto que deixaria sua marca na cidade, um anfiteatro no Campo de Marte, com fundações de pedra revestidas de mármore e uma estrutura de madeira coberta por um toldo azul celeste salpicado de estrelas. A obra, suntuosa, era mais um símbolo de seu poder do que uma necessidade pública. Mas Nero sabia que o povo amava o espetáculo, e acima de tudo, amava quem o oferecia. No ano seguinte, em seu terceiro consulado, ele presenteou cada cidadão romano com 400 sestércios, um gesto de generosidade que ecoou pelos becos e fóruns. Quando queixas de agricultores e comerciantes sobre os publicani, os odiados arrecadadores de impostos, chegaram a seus ouvidos, sua primeira reação foi radical: abolir todos os impostos indiretos no império. Seus conselheiros, porém, devem tê-lo convencido da loucura financeira que seria tal medida. Em vez disso, emitiu um édito ordenando que todas as denúncias contra os publicani tivessem prioridade nos tribunais, uma forma de aliviar a pressão sem esvaziar os cofres. Até mesmo o Senado, cada vez mais cativo de sua benevolência, ofereceu-lhe o consulado vitalício. Nero, no entanto, recusou, não por modéstia, mas porque sabia que o poder verdadeiro não precisava de títulos. Bastava que Roma tremesse ao seu nome. No mesmo ano em que Nero recusou o consulado vitalício, o infame delator Suílio Rufo foi arrastado perante a justiça, acusado de abusos cometidos durante o reinado de Cláudio. Foi justamente seu histórico de perseguições que levou Caio Sílio a resgatar a Lex Cincia, lei que proibia réus de pagarem oradores para defendê-los. Rufo, em sua defesa, tentou se escudar nas ordens do divino Cláudio, mas Nero, após consultar os arquivos imperiais, não encontrou nenhum registro. Desesperado, o delator mudou de versão. As ordens agora teriam vindo de Messalina. A acusação não foi refutada, mas também não o salvou. Exilado, Rufo pagou pelo peso de suas próprias palavras. Mas se 58 d.C. foi marcado por intrigas judiciais, um assunto consumia Nero bem mais do que processos ou éditos. Popéia Sabina. Nobre, ambiciosa e casada com Otão, um aristocrata de linhagem impecável, ela se tornou a obsessão do imperador. Há quem diga que seu casamento com Otão não passava de uma fachada, um arranjo para disfarçar o caso enquanto Nero tramava seu divórcio de Cláudia Otávia. Convenientemente, Otão foi nomeado governador da Lusitânia, uma província distante o suficiente para que Popéia ficasse livre das amarras conjugais. Agripina, porém, não se deixaria enganar tão facilmente. A ideia de Nero repudiar Otávia, filha de Cláudio, símbolo da legitimidade dinástica, era um escândalo que Roma não perdoaria. Quando Agripina se opôs com veemência, acusando de trair a memória de seu pai adotivo, Nero viu nela não mais uma mãe, mas uma ameaça. Convencido de que ela conspirava contra sua vida, ordenou sua morte. Mas matar Agripina não seria tarefa simples. O liberto Aniceto, comandante da frota de Miseno e inimigo declarado da imperatriz, foi o executor escolhido. O primeiro plano, o mecanismo no teto de seu quarto, projetado para desabar sobre ela enquanto dormia, falhou antes mesmo de ser posto em prática, traído por vazamentos. Foi então que surgiu a ideia do navis Falax, o barco traidor, uma embarcação projetada para afundar no meio do trajeto, com Agripina a bordo. Historiadores modernos questionam a viabilidade de tal engenho, sugerindo que os relatos antigos podem ter confundido os métodos do assassinato. O crime foi orquestrado durante o Festival de Minerva, enquanto Nero desfrutava dos prazeres de Baiae. Fingindo reconciliação, convidou Agripina para juntar-se a ele. Ela aceitou, viajando de ânsia em um navio que, na verdade, era sua tumba. Na noite do banquete, Nero a tratou com afeto exagerado, acompanhando-a até o cais onde a embarcação a aguardava. Agripina, desconfiada mas não o suficiente, reclinou-se sob um dossel pesado, ao lado de sua amiga Aceronia.
O mecanismo falhou parcialmente, o dossel desabou, esmagando a Ceronia, mas o barco não afundou como planejado. Ambas caíram na água. Quando a Ceronia gritou por socorro, identificando-se como Agripina, foi rapidamente executada pelos cúmplices. Aqui as versões divergem. Alguns dizem que Agripina nadou até a costa ferida, outros que foi resgatada por pescadores e levou-se até sua vila em Bauli. Lá, fingindo ignorar a traição, enviou um mensageiro a Nero, relatando um terrível acidente. Ao descobrir que ela sobrevivera, o imperador entrou em pânico. 3 sicários foram despachados à vila. Diante deles, Agripina não suplicou. Ergueu a túnica, apontou para o ventre que o gerara e ordenou: fere aqui. Declara traidora, foi negado a ela até um túmulo digno. Cremada às pressas, suas cinzas foram jogadas em uma vala comum. Tinham 43 anos. O crime abalou Nero mais do que ele admitiria. Assombrado, ou pelo remorso, ou pelo medo das consequências, refugiou-se em Nápoles. De lá, enviou ao Senado uma carta redigida por Sêneca, onde justificava o matricídio. Agripina, segundo o texto, ambicionava o poder para si, corrompia os pretorianos e sua última conspiração teria sido contra a própria vida do filho. O Senado, aliviado por ver a temível Agripina eliminada, não apenas absolveu Nero como decretou jogos anuais em homenagem à derrota de sua trama, a serem celebrados durante o Festival de Minerva. Quando Nero retornou a Roma em junho, foi recebido como um triunfador. Sacrifícios foram oferecidos à tríade capitolina, Júpiter, Juno e Minerva, e a Marte Ultor, o Vingador, como se Agripina fosse uma inimiga do Estado. Poucos ousaram criticar o ato. Os raros protestos, como grafites ou sátiras de um tal Datus, foram ignorados. Exilados durante o domínio de Agripina foram anistiados. Até as cinzas de Lólia Paulina, esposa de Calígula, foram repatriadas e enterradas em um mausoléu recém-construído. Livre do jugo materno, Nero finalmente pôde ser quem sempre desejara: um artista, um competidor, um deus entre os mortais. O tesouro imperial foi drenado em festins e espetáculos. Ele cantava, recitava poesia, tocava a lira, e exigia que a nobreza dançasse, apesar do escândalo que isso representava. A Gaianum, arena privada de Calígula, foi adaptada para que Nero pudesse correr carruagens longe dos olhos do público, numa concessão que Sêneca e Burro provavelmente aconselharam, na esperança de conter seus excessos. Mas o povo, ávido por entretenimento, logo descobriu os treinos secretos e passou a aclamá-lo. Embalado pela adoração, Nero instituiu os Juvenalia, jogos em celebração ao corte de sua primeira barba. O evento foi meticulosamente coreografado. Um teatro privado foi erguido nos jardins além do Tibre, e o ingresso, restrito aos convidados, garantia uma plateia seleta. Após a cerimônia no templo de Júpiter, onde seus primeiros fios foram depositados em uma urna de ouro, Nero subiu ao palco. Não para assistir, mas para performar. Poesia, música, tragédia. E não estava sozinho. Nobres homens e mulheres foram convidados a participar, transformando o espetáculo em uma corte de adulação. Nesse mesmo ano surgiram os Augustiani, uma ordem de equestres que se tornaram sua sombra, aplaudindo cada gesto, cada palavra, como se fossem eco de sua própria grandeza. Os Ludi Massimi, dedicados à eternidade de Roma, foram outro marco de sua extravagância. Entre as atrações, Nero lançava Sportulae à multidão, fichas trocáveis por joias, escravos, cavalos ou até propriedades. Em 60 d.C., já em seu 4º consulado, inaugurou os Neronia, jogos à moda grega, inspirados nos de Augusto após Áxio. Poesia, música, competições atléticas, tudo para provar que Roma, sob seu governo, não era apenas um império, mas um palco. E ele seu eterno protagonista. As competições, fiéis à tradição helênica, transcorriam com os atletas despidos de qualquer pudor, embora Nero, é claro, jamais se expusesse ao julgamento público. Ainda assim, os júris, subjugados ou subornados, lhe concederam os primeiros prêmios em poesia latina e retórica, numa farsa tão descarada que o próprio imperador recuou diante de um único troféu, o de melhor performance na lira. Com gestual calculado, depositou-o aos pés de uma estátua de Augusto, num ato de reverência teatral ao primeiro príncipe, ou quem sabe de ironia cruel, como se a sombra do divino Júlio Cláudio ainda pairasse sobre seus excessos. O sucesso dos Neronia, no entanto, não bastou para apaziguar os presságios. Em 60 d.C., assim como na morte de Cláudio, um cometa riscou os céus, sinal que os augures interpretaram como advertência. Rumores circulam até hoje de que Nero, naquele ano, teria sido abatido por uma doença misteriosa, talvez o primeiro aviso de que nem mesmo um deus poderia escapar à fragilidade da carne.
A incerteza sobre a sucessão fermentava intrigas e o imperador, sempre atento aos murmúrios do poder, agiu com a precisão de um cirurgião. Plautus, descendente direto de Augusto e Tibério, foi enviado ao exílio em suas propriedades da Ásia Menor, afastado como uma peça inconveniente do tabuleiro. Roma não suportaria dois sóis. Enquanto o império oscilava entre triunfos e desastres, a sorte sorria a Corbulo na Armênia. O general, com sua disciplina espartana, esmagou a resistência em Artaxata, entronizando o pró-romano Tigranes como rei vassalo, uma vitória que reafirmava o domínio de Roma sobre o Oriente. Mas ao norte, na brumosa Bretanha, a história tomava um rumo sangrento. Prasutagas, rei dos Essenos e cliente de Roma, morrera no ano anterior, deixando em testamento seu reino a Nero e as filhas. Um gesto de lealdade que se transformaria em tragédia. O procurador Cato Deciano, ávido como um abutre, saqueou as terras, confiscou as armas da tribo e, ao resistir, a rainha Boudica foi açoitada, enquanto suas filhas eram violadas pelos soldados. O ultraje uniu Essenos e Trinovantes, tribos antes-rivais, numa revolta que incendiaria a província. Aproveitando-se da ausência do governador Suetônio Paulino, ocupado em esmagar os druidas em Anglesey, Boudica aniquilou um destacamento romano enviado para contê-la. Depois arrasou Camuloduno, decapitando a estátua de Cláudio com o mesmo desdém com que Roma tratara seu povo. Londínio e Verulâmio caíram em seguida, reduzidas a cinzas, seus cidadãos massacrados sem piedade. Mas a fúria cega dos rebeldes os traiu. Em vez de cortar a retirada de Paulino, que voltava com suas legiões, permitiram que ele se reunisse às tropas de Anglesey. Menos numerosos, porém melhor disciplinados, os romanos escolheram o terreno, um desfiladeiro estreito onde a superioridade numérica dos bárbaros se tornava inútil. As espadas longas dos bretões, inúteis contra os escudos compactos, deixaram-nos à mercê dos gladi romanos, projetados para estocadas letais. Quando a linha tribal vacilou, a retirada virou armadilha. As carroças que bloqueavam a saída transformaram-se em muralhas de morte. Boudica, antes de ver-se acorrentada, ingeriu veneno. A vingança romana foi implacável, vilas queimadas, colheitas destruídas, uma fome que ceifaria milhares. Para avaliar os estragos, Nero enviou o liberto Políclito, enquanto Paulino, agora um general manchado pela derrota inicial, era substituído. As escavações modernas em Camuloduno, Londínio e Verulâmio ainda revelam a camada de destruição deixada pelas chamas de Boudica, embora o campo de batalha final permaneça perdido na névoa do tempo. Em 62 d.C., com Burrus morto, o último freio à sua vontade, Nero finalmente se livrou de Cláudia Otávia. O divórcio foi uma questão de dias, justificado pela esterilidade da imperatriz, embora todos soubessem que o verdadeiro crime dela fosse ser filha de Cláudio e, pior, amada pelo povo. Para eliminar qualquer sombra de rivalidade, Tigelino sugeriu a eliminação de dois nomes perigosos: Fausta Cornélia, esposa de Cláudia Antônia, filha de Cláudio, e Rubélio Plauto, ambos já no exílio. Executados sem julgamento, suas mortes foram apresentadas como punição a supostos conspiradores. Menos de 2 semanas depois, Otávia era banida para a Campânia, mas a farsa não terminaria ali. Aniceto, o liberto que outrora ajudara a afogar britânico, foi convencido a confessar um adultério com a ex-imperatriz. Em troca de seu testemunho fabricado, ganhou um exílio dourado na Sardenha. Otávia, por sua vez, foi enviada a Pandatária, onde suas veias foram abertas para simular um suicídio. Roma chorou, Nero não. Sem herdeiro, a chegada de Cláudia Augusta, filha de Nero e Popeia, em janeiro de 63 d.C., foi saudada como um milagre. O Senado cobriu a criança e a mãe de honras, Popeia recebeu o título de Augusta, e os senadores, em peregrinação à vila imperial de Ancio, curvavam-se diante do berço da pequena como se fosse uma divindade. Mas os deuses são caprichosos. Poucos meses depois, Cláudia morreu. O luto de Nero foi tão público e desmedido quanto sua alegria ao nascimento havia sido, ou, quem sabe, um espetáculo bem ensaiado para mascarar o alívio de não ter que dividir o poder. Aquele mesmo ano trouxe outro presságio. O ginásio recém-construído foi fulminado por um raio, consumido por chamas tão intensas que até uma estátua de bronze de Nero derreteu. Alguns cronistas colocam o incidente em 62 d.C., mas pouco importa a data, o sinal era claro. Em 64 d.C., com Tigelino e Popeia sussurrando em seus ouvidos, a desconfiança da nobreza romana já era um vulcão prestes a entrar em erupção. Nada, porém, deteria Nero de seu destino artístico. Nápoles, colônia grega onde a cultura helênica ainda respirava, foi o palco escolhido para sua estreia. Ali acreditava ele seu talento seria verdadeiramente apreciado.
Para garantir uma plateia à altura, sua comitiva dos Augustiani foi inflada para 5.000 almas, enquanto a demanda por ingressos obrigou que o espetáculo fosse transferido para um anfiteatro ao ar livre. Durante dias Nero cantou, declamou, tocou, até que um terremoto abalou a terra. Os demais fugiram, ele não. Terminou sua performance sob os tremores, como se desafiasse os deuses a interrompê-lo. Só quando o último espectador se foi é que o palco desabou. Nero, é claro, viu nisso um sinal divino, e compôs um poema agradecendo aos céus por pouparem vidas. A ironia, como sempre, era dele. De Nápoles, partiu para a Grécia, mas uma notícia o alcançou em Benevento. 10º Júnio Silano Torquato, irmão de Marco Júnio Silano, aquele mesmo que Nero já eliminara, suicidara-se. Convenientemente o imperador descobriu que Torquato abrigava pretensões imperiais, mais um nome a ser riscado da lista, mais um fantasma a ser enterrado sob o peso da acusação. A viagem, no entanto, não poderia esperar. A Grécia, berço da arte, chamava por seu novo Apolo. E Nero, como sempre, estava pronto para brilhar. A ambição, no entanto, não esperou. Antes mesmo de Nero partir para Nápoles, a notícia da morte de Torquato chegou até ele, e com ela, uma conveniente narrativa. O imperador lamentou publicamente que se o senador tivesse esperado pela condenação em vez de antecipar sua própria morte, teria sido poupado pela clementia de Nero. Uma ironia cruel, vinda daquele que já transformará a misericórdia em instrumento de terror. Mas algo mudou. A viagem à Grécia, tão meticulosamente planejada, foi adiada sem explicação oficial. Rumores sussurraram que a desconfiança crescia no jovem César, alimentada pelo suicídio de Torquato e pelas sombras que se alongavam sobre seu próprio trono. O sonho helênico esmorecia, substituído por um novo capricho. O Oriente, especialmente o Egito, passou a seduzi-lo. De volta a Roma, Nero tranquilizou o povo com palavras doces como veneno. Sua ausência seria breve, a cidade continuaria a funcionar como sempre. Mas os deuses, como sempre, tinham outros planos. Subiu ao Capitolium, o menor dos montes sagrados, para oferecer sacrifícios a Júpiter e Apolo, seus protetores, seus cúmplices. Os presságios pareciam favoráveis, até que, ao descer para o templo de Vesta, um espasmo o tomou. Uma crise, um tremor violento que sacudiu seu corpo como um aviso. A guardiã do fogo sagrado de Roma parecia-lhe cuspir sua reprovação. O imperador não hesitou, cancelou a viagem. A desculpa: não suportaria ficar longe de seu amado povo. E para provar seu amor, ordenou festins desmedidos, orgias organizadas por Tigelino, e no auge do escárnio, uma farsa nupcial em que ele próprio, Nero, encarnou a noiva de um liberto chamado Pitágoras. Roma assistiu, entre o nojo e o medo, àquele espetáculo de depravação, mais um sinal de que o império afundava em sua própria decadência. Mas o excesso não duraria. Na madrugada de 18 de julho do ano 64, o fogo acordou a cidade. Começou no Campus Martius, devorando barracas e armazéns, até que o vento, cúmplice da destruição, levou as chamas morro acima, em direção ao Palatino. O palácio de Nero ardia, mas o imperador não estava lá. Enâncio foi despertado por um mensageiro com a notícia que incineraria seu legado. Roma queimava. Não houve hesitação. Montou a cavalo e galopou até a cidade em chamas. Desde 21 a.C., Roma tinha sua brigada contra incêndios. Nero, porém, não se limitou a ordenar. Abriu os portões dos templos do campus, seus próprios jardins, transformando-os em refúgio para os desabrigados. Por 6 dias lutou ao lado dos bombeiros, sujo de fuligem e suor, até que as chamas pareciam domadas. O povo, exausto, permitiu-se um suspiro de alívio. Mas o fogo traidor renasceu, desta vez nas propriedades de Tigelino, queimando por mais 3 dias. Dos 14 distritos de Roma, apenas 4 escaparam ilesos. 3/4 da cidade viraram cinzas. A lenda diria que Nero tocava lira enquanto Roma ardia. Mentira conveniente. Na verdade, chorou, ou fingiu chorar, recitando versos trágicos diante das ruínas. Se tocou algum instrumento foi para afogar os gritos da cidade, não para acompanhá-los. Mas pouco importava. Apesar de seus esforços para trazer grãos, reduzir preços e alimentar a população faminta, a culpa foi lançada sobre ele e seus cúmplices. Tigelino, especialmente, tornou-se alvo do ódio popular. E então veio a reconstrução. Ou melhor, a sua reconstrução. Nero traçou novos regulamentos, prometeu ruas mais largas, edifícios mais seguros, enquanto nas sombras, apropriava-se de um vasto território para erguer sua obra-prima, a Domus Áurea, um palácio de 100 acres revestido de ouro, onde o luxo beirava a blasfêmia. Para abastecer Roma, planejou um canal do lago Averno até Ostia,
mas o projeto foi abandonado como tantos outros, no limbo das promessas não cumpridas. Mas era preciso um bode expiatório. E os cristãos, aquela seita teimosa que recusava os deuses de Roma, serviram perfeitamente. Acusados de atrair a ira divina, foram arrastados para execuções grotescas, queimados vivos como tochas humanas, dilacerados por cães, crucificados. O número de mortos perdeu-se nas chamas da história, mas o sangue manchou para sempre as mãos de Nero. Enquanto isso, nas sombras do Senado, a traição fermentava. 2 anos antes, em 62, Sêneca já fora acusado por um delator, um tal Rômulo, de conspirar com Caio Calpurnio Pisão. O filósofo refutou as acusações com sua habitual eloquência, e o caso foi arquivado. Pisão, porém, não esqueceu. No rastro do incêndio, com Nero cada vez mais odiado por sua megalomania, o senador viu sua chance. Reuniu descontentes, sonda Sêneca, que no início recusou não por lealdade mas por cálculo. Até que seu sobrinho, Lúcio Aneu Lucano, o poeta, juntou-se à trama. Aí o velho mestre não teve escolha. Os conspiradores dividiram-se. De um lado Pisão e seus aliados senatoriais, de outro, oficiais da guarda pretoriana, como o prefeito Fenil Rufo. As negociações foram tensas, estéreis. Nenhum lado ousava agir sem o outro. Até que Epícaris, uma liberta, amante do pai de Lucano, tentou recrutar um capitão da frota de Miseno, Volúzio Próculo. Ele a traiu. Epícaris foi presa, mas o medo de que, nas mãos de Tigelino, ela revelasse tudo, acelerou os planos. O primeiro esquema, assassinar Nero em sua vila, foi descartado. Pisão temia que, morto o imperador, outro surgisse para tomar seu lugar. Então, escolheram o Festival de Ceres, em abril de 65. Nero seria eliminado e Pisão, levado ao acampamento pretoriano por Rufo, aclamado como novo César. Mas a traição é uma serpente de 2 cabeças. Um dos conspiradores delatou o plano. Pisão, quando os pretorianos bateram à sua porta, não resistiu, suicidou-se. Quanto a Sêneca, aí Nero hesitou. Até Popeia e Tigelino, que tinham razões para odiá-lo, pressionaram pela morte. Mas o imperador enviou o tribuno Silvano, ele próprio envolvido na trama, para ouvir o filósofo. Quando Silvano voltou com a resposta de Sêneca, a situação já mudará. A participação de Lucano na conspiração fora descoberta. Desta vez, não haveria clemência. Silvano retornou com uma ordem prisão ou suicídio. E mesmo quando o tribuno, temeroso, consultou Rufo sobre como proceder, o destino já estava selado. Ao receber a ordem, dizem que Sêneca ter-se-ia lamentado com amargura. Nero já assassinou a mãe e o irmão. Agora não lhe resta crime mais infame do que matar seu próprio tutor e pai adotivo. Sua participação na conspiração é atestada por várias fontes antigas, mas muitos historiadores modernos questionam sua real envolvimento, considerando-o improvável. Dos cerca de 40 conspiradores, pelo menos 17 foram executados. Outros receberam perdão ou foram exilados. Rufo, decapitado sem piedade, viu seu posto de prefeito ser ocupado por Ninfídio Sabino, recompensado por delatar os envolvidos. Já o liberto Milico, cuja denúncia fora decisiva, foi agraciado com riquezas e o título de Salvador. Entre os que sucumbiram estava Epícaris, que preferiu o suicídio a enfrentar a tortura que a aguardava. Mas Nero não se contentou em esmagar a conspiração, passou a caçar sombras. Qualquer suspeita, por mais tênue, bastava para condenar. Amigos e inimigos, indistintamente, foram arrastados para a morte nos anos seguintes. Entre as vítimas, destacou-se Cláudia Antônia, última filha sobrevivente de Cláudio, denunciada por suposta cumplicidade e executada após recusar o casamento com Nero, um insulto que o imperador não perdoaria. Como se não bastasse, o ano de 65 d.C. trouxe outra tragédia, a morte de Popeia, sua amada esposa. Durante séculos espalhou-se a versão de que Nero, em um acesso de fúria, a teria chutado até a morte por criticá-lo por chegar tarde das corridas. Mas a verdade mais cruel e menos sensacionalista aponta para um desfecho natural. Grávida, Popeia sofreu um aborto espontâneo, seguido de hemorragia irreversível. Inconformado, Nero recusou as tradições romanas e mandou embalsamá-la ao estilo das rainhas egípcias, proferindo ele mesmo o elogio fúnebre em um gesto de dor ou de teatro. Em 66 d.C., casou-se pela 3ª vez, desta vez com Estatília Messalina, viúva do senador Vestino Ático, obrigado ao suicídio após a conspiração de Pisão. Foi também nesse ano que Nero finalmente realizou seu sonhado tour pela Grécia, deixando claro seu desdém pelo Senado. Antes de partir, nomeou os libertos Hélio e Políclito para administrar Roma em sua ausência, auxiliados pelo prefeito Ninfídio. Os senadores, já dizimados por purgas, não ousaram opor-se.
Chegou à Grécia em setembro, cercado por um séquito extravagante. Pouco depois convocou Córbulo, o ilustre general, para encontrá-lo em Corinto. O veterano atendeu ao chamado, mas, em vez de honras, recebeu uma sentença de morte, provavelmente por suas ligações com Viniciano. Sem resistir, Córbulo abriu as veias. O mesmo destino coube aos irmãos Rufo e Procúlo Escribunio, comandantes das legiões do Reno, acusados de correspondência suspeita. Ambos se mataram antes mesmo de deixar Roma. Enquanto isso, Nero transformava a Grécia em seu palco pessoal. Anunciará aos gregos que participaria de todos os festivais, e os cronogramas foram alterados para acomodá-lo. Competiu em provas poéticas, musicais e até em corridas de bigas, incluindo uma com 10 cavalos que terminou em desastre, do qual saiu ileso por milagre. Recebeu cerca de 1.800 prêmios, muitos deles por mera cortesia. Ainda assim evitou Atenas e Eleusis, como se o espectro de Agripina e as fúrias o perseguissem. Foi nesse período que conheceu Esporo, um escravo de beleza inquietante, tão semelhante a Popeia que Nero ordenou sua castração e o desposou em uma cerimônia macabra. Para completar a ilusão, designou Calvia Crispenila, uma nobre, para supervisionar o guarda-roupa do jovem, garantindo que vestisse apenas as sedas mais finas e que seu cabelo e maquiagem o tornassem a imagem viva da esposa morta. O ápice de sua turnê veio em novembro de 67 d.C., quando, em um gesto de generosidade calculada, libertou a Grécia, isentando-a dos tributos devidos a Roma. Para coroar o espetáculo, iniciou pessoalmente as obras de um canal através do Istmo de Corinto, projeto que, como o anterior em Averno, jamais seria concluído. Mas tais atos, longe de granjear simpatia, apenas alimentaram o ressentimento. Para o Senado, eram prova de seu favoritismo pelos gregos, de seu desperdício ostentoso e de um desdém que beirava a traição. Enquanto Nero se deleitava com os louros helênicos, o império ardia. Na Judéia, a revolta que fermentava desde 66 d.C. explodira em guerra aberta após o massacre da guarnição romana em Massada. O governador da Síria fora assassinado, e Vespasiano foi enviado com 3 legiões para esmagar a rebelião. Embora suas campanhas fossem bem-sucedidas, chegando às portas de Jerusalém no verão de 68 d.C., a vitória completa só viria 2 anos após a morte de Nero, com os últimos focos de resistência sendo sufocados em 73 d.C. Sua estadia na Grécia, planejada para 2 anos, foi interrompida pela realidade. Hélio, seu administrador em Roma, insistiu em alertá-lo sobre o clima de insatisfação, mas Nero ignorou os avisos. Só quando o liberto viajou até a Grécia para confrontá-lo pessoalmente é que o imperador compreendeu a gravidade da situação. Mesmo assim, ainda encontrou tempo para um triunfo em Nápoles e, ao chegar a Roma, exibiu-se no carro triunfal de Augusto, como se a cidade fosse sua plateia. Mas não permaneceu muito. Passou a primavera de 68 d.C. na Baía de Nápoles, até que as notícias o alcançaram. Caio Júlio Vindex, governador da Gália Lugdunense, rebelara-se, levantando um exército de gauleses romanizados. Nero, no entanto, pareceu indiferente. Demorou a informar o Senado e, quando finalmente o fez, foi em uma sessão inacabada da Domus Áurea, onde, em vez de estratégias militares, discutiu os detalhes arquitetônicos de seu palácio. A situação piorou em 2 de abril, quando Galba, governador da Hispânia Tarraconense, declarou lealdade ao Senado, e não a Nero, e começou a recrutar uma 2ª legião. Outros governadores, incluindo Oto em Lusitânia, aderiram à revolta. Nero respondeu nomeando-se cônsul sufecto e ordenando que 3 legiões do Reno marchassem contra os rebeldes, enquanto as tropas na Itália eram divididas entre a defesa do Pó e o envio de reforços à Gália. Dizem que chegou a considerar acompanhar as legiões, não como general, mas como artista. Carregaria instrumentos musicais em carroças e levaria concubinas disfarçadas de amazonas para animar as tropas a uma distância segura dos combates. Abandonou a ideia, mas o dano já estava feito. E as coisas só piorariam quando Virgínio Rufo, comandante das legiões do Reno, supostamente aliou-se a Vindex, embora a suposta aliança desmoronou no dia seguinte, quando as legiões massacraram 20.000 gauleses, empurrando Vindex ao suicídio. Virgínio Rufo, apesar de aclamado imperator por suas tropas, recusou-se a marchar sobre a Itália. Em vez disso, escreveu ao Senado declarando que aguardaria suas ordens, um gesto que na prática selava o destino de Nero. Enquanto os dias se arrastavam, o imperador, cada vez mais isolado, parecia planejar uma última jogada desesperada: transferir legiões para Alexandria, onde reuniria forças suficientes para defender a Itália. Mas nos bastidores Ninfídio Sabino tramava sua queda.
Em conluio com um agente de Galba, o prefeito do pretório arquitetou um golpe meticuloso. Uma comitiva foi enviada adiante a Alexandria, provavelmente por sugestão de Ninfídio, composta por libertos de Nero e sua guarda germânica pessoal. Restaram apenas os pretorianos sob o comando do próprio Sabino para proteger o imperador. Quando Nero ordenou que o escoltassem até Ostia, eles se recusaram. Naquela noite, ainda cercado por uma sombra de lealdade, adormeceu. Ao despertar, encontrou o palácio quase vazio. Os pretorianos haviam desaparecido, assim como a maioria de seus servos. Com apenas 2 libertos, Faun e Epafrodito, além do eunuco Soro, Nero fugiu para a vila de Faun nos arredores de Roma. Foi lá que, na madrugada do dia 9 de junho, recebeu a notícia final. O Senado o havia deposto, declarado inimigo público e condenado à antiga e humilhante pena de ser arrastado nu pelas ruas, espancado até a morte com varas. Epafrodito, talvez o único que ainda lhe restava, sugeriu o único caminho que sobrava, o suicídio. Ao amanhecer, Nero saiu da vila. Com a ajuda de Epafrodito, cravou uma adaga na própria garganta. Dizem que nos últimos suspiros murmurou, qualis artifex pereu. Que artista morre aqui? Seu corpo foi resgatado por Cláudia Acte, sua antiga amante, que com 2 de suas amas de infância, o preparou para a cremação. As cinzas foram depositadas no túmulo dos Domícios, pondo fim não apenas à sua vida, mas à dinastia Júlio-Claudiana. Com sua morte, porém, Roma não encontrou paz. O ano seguinte, 69 d.C., seria marcado pelo caos da Guerra Civil, conhecido como o Ano dos 4 Imperadores. Os historiadores antigos dividiram o reinado de Nero em 2 atos, os bons anos e os maus anos, com a morte de Agripina como ponto de virada. Ascendido ao poder ainda jovem, manipulado primeiro pela mãe e depois por conselheiros como Sêneca e Burro, Nero só pôde governar com autonomia quando esses freios se romperam. E foi aí que tudo desandou. No início, porém, ele foi popular. Reformou leis, proibiu os temidos julgamentos por maiestas que ceifaram tantas vidas, e investiu em obras públicas, mercados, termas, o porto de Ostia, enquanto garantia o abastecimento de grãos. Seu amor pelas artes, embora criticado pela elite, encantava o povo. Reduziu os jogos gladiatórios em favor de teatros e corridas de bigas, seu verdadeiro prazer. Mas após o assassinato de Agripina, a perda de Burro e o afastamento de Sêneca, seus excessos se tornaram insustentáveis. A construção da Domus Áurea, erguida sobre as cinzas de Roma após o grande incêndio, foi a gota d'água. Os impostos para reconstruir a cidade, somados à reforma testamentária que lhe permitia confiscar fortunas, alimentaram um ódio. Sem os conselheiros que o contivessem, Nero afundou em extravagâncias que ofendiam até mesmo os romanos mais tolerantes. Seus últimos anos foram marcados por paranoia. Embora as perseguições sob seu governo não tenham atingido os números de Tibério ou Calígula, ninguém estava salvo. Até Sêneca, seu antigo mentor, caiu em desgraça. Seu gosto pela cultura grega e seu despotismo selaram seu fim. Sobreviveu a 2 conspirações senatoriais, mas foi traído por quem deveria protegê-lo, Ninfídio Sabino, o homem que jurara ser seu escudo. Então, como julgar Nero? Um governante que começou com promessas e reformas, mas terminou como símbolo da decadência, o homem que, segundo a lenda, tocou lira enquanto Roma ardia? Um tirano ou uma vítima de sua própria educação distorcida? Um artista incompreendido ou um déspota que mereceu seu fim trágico? A história o condenou, mas a verdade, como sempre, é mais complexa do que o mito. E você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários. Enquanto isso, obrigado por acompanhar. Até a próxima!